Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado. Hoje sexta-feira, dia 28 de junho, último dia da semana, do mês e também do semestre, né? Hoje com meu colega aqui, Thiago Pessotti, sócio fundador da Apex Partners, para comentar aqui sobre os dados econômicos de desempenho de mercado. Começando com tradição lá por fora, tá? Tivemos uma agenda mais vazia, principalmente na Europa e na China, mas a gente teve acontecimentos importantes, principalmente nos Estados Unidos, tá? Primeiro, consumo das famílias lá nos Estados Unidos, né? Cresceu, né? Mas cresceu abaixo do esperado, significativamente abaixo do esperado. Expectativa dos consumidores também, né, em relação ao futuro, também vem com a baixa em relação ao número anterior. O PCE, que é o principal índice de inflação que o Banco Central americano acompanha, ele veio em linha com o esperado, uma inflação mensal de 0%, ou seja, estável, com um acumulado anual aí de 2,6%, acima da meta, mas bem abaixo do que ele já esteve em passado relativamente recente. Ou seja, a gente tinha uma série de dados relacionados à inflação e à atividade econômica que tinham expectativas altas e que vieram frustrando essas expectativas altas, né, abaixo do esperado. Isso, obviamente, é positivo para os ativos de risco devido ao momento em que o Banco Central americano está em convergir a inflação para a meta, não é, pessoal? Exato, hoje especificamente, né, teve um movimento pontual, né, na curva de juros que acabou neutralizando esses efeitos, mas a gente está lendo ainda, pode ser por conta do debate ontem das eleições, de uma questão do fiscal, mas quando a gente pega essa semana, pelo que você falou, de fato o que está demandando a atenção dos investidores lá fora é quando que o Fed começa a cortar os juros. E todos esses dados que saíram consolidando um cenário onde a gente não vê piora da inflação nos Estados Unidos e dados que indicam um cenário à frente mostrando fraqueza, né? Por exemplo, esse dado do consumo, particularmente para mim, é um dos mais importantes da semana, porque o PCI que saiu, né, já tinham saído o CPI e o PPI, que são dados que telegrafavam um pouco isso, e eu particularmente estava de olho nesse dado do consumo das famílias, que veio bem abaixo das expectativas, com a parte da renda pessoal ligado à parte de investimentos ainda muito forte. Isso pode ser explicado, né? O americano gosta de investir no S&P, e o S&P esse ano está dando bons ânimos ali, bons retornos para a turma, tá? Bom, então esse é um dado importante, inclusive a gente tem a precificação pelo mercado hoje de um corte na taxa do Fed Funds no final do ano, que é a Selic deles, hoje está em 5,25, mas já eu notei o posicionamento nessa semana de grandes hedge funds já vendo assimetrias e apostando em 300 bases de cortes, então que seria cortes além do que o mercado prevê. Isso tem uma incerteza por conta das eleições, a gente acha difícil, mas só dessa sinalização, se os dados continuam vindo dessa forma, a curva de juros, mesmo que a decisão fique para o ano que vem, ela já traz uma melhoria. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu descolar, né? Ou, na verdade, a gente está descolado, né? A gente não conseguiu colar, eu diria, numa linha, no aspecto também macro, mais otimista de assimetria que está se desenhando, né? E já é a segunda semana nesse sentido. Aqui no Brasil a gente teve bastante dado, tá? A gente teve muitos dados de inflação, o PCA 15, que é a prévia da inflação ao consumidor para o mês de junho. Também tivemos o IGPM e o IPP, PPI, né? Que são inflações mais ligadas à ótica do produtor, tá? Ambos vieram abaixo do esperado, ou seja, um número positivo. O IPCA 15 que registrou uma alta de 0,39% no mês, acumulando 12 meses em 4,06%. Importante ressaltar que a gente teve uma alta do acumulado dos últimos 12 meses devido a um efeito base. O número que está saindo de 12 meses atrás, ele é um número bem pequeno, o que faz o número de acumulado de 12 meses subir. E o GPM e o IPP também subindo, mas subindo abaixo do esperado, que é positivo. Outro número muito positivo também foi os dados de desemprego. Tá? Nosso desemprego aqui caiu de 7,5% para 7,1%, número bastante positivo. O que de dado não veio ruim foram os números de superávit. Tá? A arrecadação do governo cresceu bastante,
Entretanto, o gasto cresceu mais ainda e o superávit ele veio abaixo do esperado. Na verdade, foi um déficit, né? Já era esperado um déficit, o déficit foi maior do que o esperado, o que fez a relação dívida-PIB também subir. Mas mais importante que isso tudo, no final das contas, foram mais uma vez, como já vem acontecendo já há algum tempo, os ruídos políticos, né? As declarações, principalmente de integrantes do governo e também do presidente Lula, a respeito desses movimentos ruins de mercado que vem acontecendo nos últimos 3 meses, né? Ignorando os problemas que o mercado aponta e botando a culpa em agências de mercado, achando que tudo é uma conspiração e que não há fundamento para piora nos preços. Entretanto, no meio disso tudo, o comportamento de mercado aqui foi misto. O que isso quer dizer? Normalmente, quando você tem uma correlação correta, né, teoricamente, se o Ibov subiu, o dólar vai cair e o juro vai cair. Nessa semana, a gente teve um comportamento misto dos ativos de risco aqui no Brasil, não é, pessoal? Exato, o mesmo linha de comportamento de preço que aconteceu na semana passada, né? Então o dólar subiu 2,5%, a gente fecha a semana e o semestre com o dólar aí furando os 5,60, tá? Note, 5,60, pessoal. Então, uma cotação que, de fato, ela é alarmante, então, também ela vai no movimento da Bolsa subir junto. Então, a Bolsa sobe 2,5% na semana, muito aí puxado pelas empresas que se beneficiam com dólar, tá? Então, a nossa Bolsa é muito formada por esse tipo de empresa. Então, a gente teve os frigoríficos subindo, mais uma semana, que exportam carne bovina. A gente teve a Suzano foi um case micro, né? Ela desistiu de adquirir uma gigante, a International Paper, tinha alguma incerteza quanto às sinergias dessa fusão de um conglomerado. A Suzano é uma empresa muito alavancada. E quando a gente olha, né, na ponta negativa, Casas Bahia. A gente teve Magalu também, que eu me esqueci aqui, que também Subiu foi um 10%, outro... devido a um acordo com o AliExpress, a Alibaba, grande exportadora varejista chinesa, né? Para poder listar os produtos dele na plataforma aqui no Brasil. Exatamente. E quando a gente olha para o macro, né, assim, né, a curva de juros aqui, essa semana, de fato, ela estressou bastante, né? Então, as curvas de longo prazo, elas subiram, né, muito forte, mostrando... uma coisa que a própria ata do Copom, ela que saiu essa semana, veio reforçando. Que você tem uma força da economia, né, mostrada também pelos dados que saíram essa semana, em conjunto com essa incerteza do Banco Central americano e do fiscal, que levam ao Copom. Então, o Copom, com a ata que foi decidida na semana passada, a decisão de taxa Selic e manutenção de 10,5%, divulga o teu documento oficial na terça-feira, trazendo agora uma unanimidade ali. Então, tecnicamente, foi positivo, né? Lembrando que o início dessa deterioração toda aconteceu na penúltima decisão de taxa de juros, mas ele reforça que a taxa Selic ela fica em 10,5% nesse patamar por mais tempo. Isso combinado a um Fed que caminha para poder eventualmente ter a possibilidade de cortar os juros antes, seria bem positivo para o real, mas a gente não consegue, de novo, descolar, uma vez que existem muitas falas e intervenções do governo que se embaralha na própria estratégia que busca o contrário, que é acalmar os mercados. E para a semana que vem, a gente tem uma semana recheada de dados, tá? A gente começa a semana aqui com os PMIs da China, lembrando que os PMIs são os dados que tentam antever o nível de atividade, né, o nível de atividade à frente. A gente também tem inflação na zona do euro, tanto ao produtor quanto ao consumidor. Muito importante também teremos PMIs nos Estados Unidos, esse dado é super importante, e junto dele a gente também vai ter uma série de dados relacionados ao mercado de trabalho americano. O que, lembrando, esses dois dados aqui conjuntamente, se sinalizarem uma desaceleração da economia americana, vai trazer muito fôlego aqui para o mercado continuar performando e talvez aqui o Brasil surfe um pouco disso se a gente não tiver aqui a nossa agenda interna atrapalhando, tá? Como de tradição, na semana que vem estaremos aqui novamente para trazer os dados e os comentários de mercado. Um forte abraço e um bom descanso a todos. Bom final de semana, pessoal, e até o próximo fechamento semanal.